Boa noite a todos. Antes de nós abrir a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que, se em algum momento a tosse interromper, os irmãos já vão perdoando que eu estou saindo de uma gripe e às vezes a tosse aparece e a gente não tem como segurar. Mas eu queria rapidamente dizer aos irmãos que na semana passada tivemos que fazer uma viagem até Minas, que eu estava tinha uma cunhada que estava já com 4 meses, que ela estava em coma, e na segunda-feira da semana passada ela veio a falecer. Aí fomos, Marco Aurélio meu filho, nós fomos, que a minha esposa não gosta ela gosta de visitar enquanto está com vida, depois que morre ela não gosta de visitá-la. E então nós fomos e fizemos a nossa parte ali no velório e aproveitamos essa oportunidade para fazer aquela visita que eu já havia dito uma vez aqui para a igreja, que eu tinha muita vontade de fazer uma segunda viagem missionária, fazer uma viagem missionária àquele local onde nós pregamos o evangelho durante 5 anos, na região de Teixeiras e Guaraciaba e Viçosa. São essas 3 cidades onde nós trabalhamos e com um ponto fixo em Teixeiras. E houve ali algumas conversões, deixamos ali umas 9 almas convertidas, pelo menos professando o nome do Senhor. E aproveitamos então esta oportunidade agora e fomos visitar algumas dessas pessoas. Não visitamos todas, mas visitamos quase todas. Visitamos em Teixeiras, visitamos uma irmã que logo após a decisão dela e do marido, o marido já estava com um câncer bem avançado, ele faleceu 15 dias depois da decisão dele. E chegamos na casa dela, ela está muito firme, confiante no Senhor, confiante na decisão que fez e aguardando uma sequência do trabalho ali. E essas perguntas que eram feitas lá, eu sempre disse, o Senhor proverá. Se for da vontade dele que há uma sequência aqui, ele vai levantar alguém, ele vai levantar pessoas jovens com força para trabalhar nessa localidade, principalmente morando aqui, porque morando em Itaperuna e deslocar uma vez por mês para lá é um trabalho muito difícil, mas é preciso que esteja morando naquela localidade. Então, quando essas perguntas eram feitas, a gente dava essa resposta quase para todas as pessoas. Visitamos também na roça a irmã Dona Manuela, que está firme. Visitamos no Anjo a Dona Aparecida, e o seu marido estava na roça, mas ela disse que ele está firme também no Senhor. E por fim, visitamos um casal lá no lugar chamado Paracatu, 6 quilômetros de terra depois de Guaraciaba. E esse casal, quando nós começamos a trabalhar com eles, estavam numa situação muito difícil, não tinha emprego de forma nenhuma, mas agora a situação deles está melhor, que aposentaram e estão reunindo numa igreja na cidade, na igreja da Assembleia de Deus. Então, para isso nos deixa muito feliz, porque eles estão firmes, estão supridos materialmente e estão sendo supridos também espiritualmente. Isso é confortador para nós. Mas o desafio ficou, o desafio continua. E a gente gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando nesse sentido, porque aquela região ali não tem um trabalho do Novo Testamento. Ou seja, não tem um trabalho onde você prega o evangelho para alguém e diz para ele, se você crê em Jesus Cristo, a sua alma está salva. Se você crê de todo o coração, você pode descansar nisso, que a sua alma está salva. E quando recebemos Jesus Cristo pela fé, aquele que na pessoa do Espírito Santo está por lado de fora, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando este homem se encontra convencido, ele passa para o lado de dentro fazer morada, e morada permanente. Isto é uma salvação perfeita, salvação garantida
que poucas pessoas pregam. Naquela região não tem essa pregação. Tem a pregação que se você pecar no dia de amanhã, você vai perder. Se você não for fiel ao local que você reúne, você vai perder tudo. Então é muito difícil para o povo que professa o Senhor ali. Vive sempre no sofrimento. Eu creio em Jesus Cristo, mas estou correndo um risco de perder tudo aquilo no dia de amanhã. Isso é o que ensinam. Mas a palavra de Deus ensina o contrário. Se eu crer em Jesus Cristo, eu tenho a minha vida junto com Cristo eternamente, pois ele mesmo disse que nós estamos seguros nas mãos dele. Não nós seguramos na mão dele, mas ele seguro nas nossas mãos. Então gostaria que a igreja estivesse orando nesse sentido para aquele trabalho ali em Teixeira, se for da vontade do Senhor, que possa aparecer voluntários com esta vontade de trabalhar ali. É claro que nós vamos estar juntos dando o suporte necessário, mas a idade vai chegando, a gente não pode estar colocando muito na frente sozinho, mas não. Pois bem, vamos então abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar para nós abrir em Lucas capítulo 1. Nós cantamos o primeiro hino, um hino que fala dos anjos fiéis rodeados. E nós vamos falar hoje dos anjos. Vamos falar do trabalho que os anjos prestou, primeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram um trabalho especial, dando assistência ao Senhor Jesus Cristo antes do seu nascimento, no preparo de Maria. E no seu nascimento eles tiveram foram avisar aqueles pastores, e nós olhamos que até o túmulo os anjos deram uma assistência ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós não vamos ficar só na assistência ao Senhor Jesus Cristo, porque não vai dar para nós entrar na assistência aos santos, ou seja, a todos os verdadeiros crentes. Primeiramente, nós vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 26 a 33. Versículo 26 a 33. Todos encontraram? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerás sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Somente esse versículo que nós vamos ler por enquanto, depois vamos ler outro. Mas interessante aqui que quando o anjo aparece para Maria, para preparar ela para o nascimento, nós vemos uma diferença entre a conversa que o anjo teve com Maria e com Zacarias nesse mesmo capítulo.
Lembra que Zacarias, quando o mesmo anjo Gabriel, no versículo 18 desse mesmo capítulo, foi dizer a ele que a sua esposa iria ganhar um filho, ele duvidou. Veja só o versículo 18 do capítulo 1. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Maria não teve dúvida das palavras do anjo, ela apenas disse: como vai suceder isso? Não tenho homem algum. Mas Zacarias duvidou. Falou assim: eu sou um homem velho, a minha mulher velha. Então essa dúvida que é relatado aqui trouxe a Zacarias, fez com que ele ficasse mudo até o menino nascer. Mas Maria não, Maria aceitou com muita naturalidade e aguardou todos os acontecimentos, o processo que seria dali para frente para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esses versículos para frente, Maria ela se alegrou. Antes que o Senhor Jesus Cristo nascesse, ela já tinha crido nele. Ela diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Então, há uma diferença aqui entre Zacarias e a Maria. Eu quero só fazer uma breve consideração nessa diferença entre Maria e Zacarias. Será que quando nós abrimos a palavra de Deus e ela fala com nós, nós acreditamos numa totalidade ou deixamos alguma reserva? Será que nós vamos duvidar em alguma coisa daquilo que Deus prepara para nós no dia a dia? É muito importante ser observado isso, porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida mudou por completo. Nós íamos caminhando em uma direção e fizemos a conversão, quer dizer, voltar em outra direção. Então tem que haver uma mudança completa na nossa vida. Se nós reservarmos alguma coisa para querer ajudar o Senhor no sentido espiritual, ajudar para que esta salvação se mantenha intacta, ou algo que é da parte de Deus, mas eu e o Jorge estivemos conversando alguma coisa nesse sentido, nós às vezes queremos ajudar Deus em alguma coisa, queremos adiantar alguma coisa lá na frente, antes devemos aguardar o resultado que o nosso Deus terá para nós. Então, Zacarias, podemos considerar aqui que ele foi precipitado nesta sua colocação. Ele deveria aguardar, porque se o Senhor falou através do anjo, é porque vai cumprir. E ele então teve esse prejuízo, podemos dizer, de ficar mudo durante a gravidez da sua esposa. Outro fato importante aqui, antes de nós passar para o próximo, é que no versículo 1, 26, nós lemos, fala que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Que 6º mês é este? O 6º mês da gravidez de Isabel. Quando o anjo aparece aqui para Maria, Isabel já estava ao 6º mês de gravidez. Só para ressaltar essa parte aí. Mas agora nós vamos ver
o anjo prestando serviço ao Senhor Jesus Cristo no seu nascimento. Vamos para o capítulo 2, versículo 13. 2 e o capítulo 2, versículo 13 de Lucas. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e lá vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aqueles pastores estavam ali num lugar distante, sem saber de nada, mas eles tiveram um aviso subitamente pelos anjos, como nós vemos no versículo 13, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E se nós lermos para frente o relato todo, nós vamos que eles foram e chegaram lá e verificaram que estava de fato como os anjos haviam dito. O menino estava deitado numa manjedoura e a sua mãe junto ali, e o fato real do nascimento do Senhor Jesus Cristo sendo anunciado pelos anjos. Ainda o Senhor Jesus Cristo, logo ainda pequeno, bem criancinha, a fúria de Herodes era muito grande. E nós vamos olhar para o Mateus dessa vez, nós vamos voltar umas páginas para Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Perdão, capítulo 2 e o versículo 13. Mateus capítulo 2 e o versículo 13 até o 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, agora o Senhor Jesus Cristo, as primeiras provações. Ao seu nascimento, Herodes, com medo de perder o trono, com medo de perder a sua posição, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Que tristeza, podemos dizer, um homem, por causa de uma posição política, né? Ele assumir um fato desse. E o Senhor Jesus Cristo, sendo o dono de tudo, dono do universo, agora, logo após o seu nascimento, ele ter que fugir de um homem furioso. O versículo 13 nos diz que ele procurava matar o menino. Herodes procurava matar o menino. Eu estava lendo esses dias no Evangelho como que foi no dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Pilatos interroga o Senhor, manda para Herodes. Herodes faz pouco caso naquilo, não deu muita atenção, manda de volta para Pilatos.
Pilatos então toma a decisão em açoitar o Senhor Jesus Cristo e depois mandar ser crucificado. Nós vemos como que os homens almejam poderes. Veja como os homens, eles fazem tudo para adquirir um poder material. Porque o poder espiritual não precisa ninguém ter inveja de ninguém. O poder espiritual não precisa de ninguém, porque só o Senhor tem esse poder e dá àqueles que trabalham para Ele. E quanto maior humildade o homem se colocar diante de Deus para fazer o seu trabalho, ele vai fortalecer. Ele vai fortalecer fisicamente, ele vai fortalecer espiritualmente para enfrentar todos os obstáculos que surgem. E nós estamos nesta batalha. Estamos numa batalha até o dia em que Deus permitir que nós fiquemos aqui. Nós temos que enfrentar essa batalha. E só venceremos com alegria quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus. Nos colocamos diante dele para fazer o seu serviço. E assim nós vamos ver como Deus vai operar grandemente nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida das igrejas locais, para trabalhar num conjunto só. Todos diversos pensamentos, cada uma pessoa pensa de um jeito, mas quando voltamos para Cristo, todos nós devemos pensar de uma só forma. O nosso único propósito é servir aquele que nos livrou da condenação. E quanto maior nós nos esforçarmos para fazer esse serviço, mais nós vamos ser gratificados por ele. Que esta possa ser o nosso propósito aqui em servir a este Rei dos Reis. Vamos ainda olhar mais para frente um pouquinho. Agora, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos olhar para ele quando ele inicia o seu ministério. Mais uma vez, a tentação vem para cima do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vira uma página e o versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mais uma vez, o trabalho dos anjos servindo ao Senhor Jesus Cristo depois de passar 40 dias e 40 noites ali no deserto, sendo tentado por Satanás. No final desses 40 dias e 40 noites, ele estava exausto, cansado, com fome, sede e tudo mais. Então, o primeiro socorro que ele teve, nós vemos que os anjos vieram servi-lo. Os anjos vieram servi-lo. E a partir dali o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério a nosso favor. A partir dali ele chamou os 12 homens para que pudesse aprender dele. Aqueles 12 homens seriam instruídos numa totalidade a respeito do que ele veio fazer aqui, de quem era ele, e esse benefício chegou até nós. Mas não podia ser outra pessoa ou outras pessoas a servir o Senhor Jesus Cristo a não ser os anjos.
seres preparados para obedecer numa totalidade o Senhor. Porque nós sabemos que existem aqueles anjos que foram feitos quando eles foram criados, antes da criação do mundo, foram criados aqueles anjos também que hoje são anjos caídos, que rebelaram contra o Senhor. Mas esses anjos que nós estamos falando aqui são os anjos que estão a serviço do Senhor numa total obediência ao Senhor. Eles não fazem nada de si próprio, eles só fazem aquilo que é ordenado pelo Senhor. Outra lição que traz para nós nesta parte é que o cristão não deva fazer nada do que ele acha, do que ele pensa. A nossa vida inteira nós temos a bússola que nos dirige, a instrução para nossa caminhada aqui, para tudo o que nós vamos fazer, nós temos aonde buscar a instrução na palavra de Deus. Se nós buscarmos em algum livro paralelo, podemos buscar algum comentário bom, sim, não resta a menor dúvida. Mas com base para a nossa sustentação, não. Este é o único livro perfeito que nós podemos buscar todas as bases para a nossa diretriz aqui como Igreja do Senhor. Ainda mais um ponto, vamos olhar à frente em Mateus capítulo 26. Outra vez os discípulos, os anjos prestando serviço para o Senhor. Mateus 26 e 53. Lembra quando os soldados foram pegar o Senhor Jesus Cristo? Foram prendê-lo? Aqui está os anjos, mais uma vez, sendo mencionado, o Senhor Jesus Cristo que mencionou sobre os anjos. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus à multidão: saíste com espadas e com porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assento convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o fugiram. Nesse momento difícil também do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer um dos terceiros momentos difíceis. Primeiro nós olhamos Herodes querendo matá-lo, e o segundo nós vemos ele ali sendo tentado por Satanás, e agora um terceiro momento difícil, quando as autoridades vão prendê-lo. E ele disse: eu poderia solicitar ou rogar ao meu Pai, ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Estava olhando um comentário, são mais de 180 mil anjos que compunha uma legião. Então, ele estava muito bem assessorado, e ele disse uma frase interessante: tudo isso é para cumprir as Escrituras dos profetas. Mas tem um outro fato interessante aqui que nós vemos, que nós falamos no início, logo após a sua tentação no deserto.
ele iniciou o seu ministério. Lembra que nós falamos agora há pouco isso? Ele preparou 12 homens para segui-lo. Esses 12 homens aprenderam dele. Esses 12 homens foram bem treinados e acerca de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que depois eles pudessem escrever sem erro algum aquilo que ouviram, mas não deles mesmos. O Espírito iria fazer eles lembrar disso. E assim aconteceu, na verdade. Mas nós lemos no versículo, a parte B do versículo 56 aqui, que aconteceu um fato que eles deixaram ele, com exceção de um. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. A parte A do versículo. Mas veja a parte B do versículo. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Lembra daquele momento em que os guardas pegaram o Senhor, levaram para ser interrogado? Pedro seguiu de longe. Se nós ler para frente aqui, nós vamos ver o acompanhamento de Pedro, mas com medo. Pedro, ele foi até ali e entrou a parte humana. Ele não queria ser identificado como um discípulo do Senhor. E aqui nós vemos que ele enfrentou, às vezes nós chamamos Pedro de covarde, medroso, não é verdade? Costumamos falar isso. Mas ele teve muita coragem. Foi só ele que seguiu. Os outros todos fugiram. O versículo diz que todos deixando fugiram. E acompanharam de longe um lugar onde eu posso esconder atrás de um muro, ninguém vai me ver. Se tiver uma brechinha que eu possa olhar, por uma fresta eu vou olhar. Mas não deixo que ninguém me vê. Escondido. Pedro encarou de perto. E por esse motivo que Pedro encarou de perto, ele havia dito antes que jamais negaria o Senhor, estava pronto para ir até a morte. Mas o Senhor diz, Pedro, não diga assim, Pedro. Essa noite você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. E aí aconteceu. E um olhar do Senhor Jesus Cristo, Pedro pôde entender tudo aquilo que ele havia dito lá e o quanto que ele estava negando o soberano Senhor. Costumamos falar aquele olhar de repreensão, mas eu posso olhar um olhar de misericórdia. E este olhar de misericórdia do Senhor estendeu até o encontro que o Senhor teve com Pedro ali na beira do mar. Lembra que estavam 7 discípulos pescando e o Senhor Jesus Cristo apareceu junto deles. E esta aparição foi exclusivamente para restaurar Pedro. Pedro estava caído. Pedro não sabia o que fazer. Ele havia negado o Senhor. E agora? Mas o Senhor não deixou Pedro naquela situação de dúvida, não deixou Pedro numa situação de desânimo, mas ele diz, Pedro, por 3 vezes ele falou assim, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, passando para Pedro uma responsabilidade, que ele viu que Pedro tinha essa condição, e ele iria o capacitar. Em todas as falhas que viesse a acontecer, Pedro, você pode contar comigo, Pedro, que eu estou pronto para te ajudar. Estou pronto para te orientar, mas você não foge deste compromisso. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, neste momento em que o Senhor Jesus Cristo foi pego pelas autoridades, os anjos, mais uma vez, estavam preparados, não agiram que não foi necessário, mas estavam preparados para agir se caso fosse necessário. Perdão.
cristão quando crê verdadeiramente. Deus sabe que ele vai cair. Mas quem levanta esse cristão? Deus. Como ele recuperou Pedro, levantou Pedro, ele também faz essa mesma coisa. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. A Bíblia diz que tudo que está escrito para nosso ensino, é isso que está escrito. Que ninguém está isento de ter uma falha. Ninguém. Seja um membro comum, seja um membro líder, todos nós podemos estar sujeitos. Só que entra aquele momento, humilhar-se diante do Senhor, reconhecer a sua falha, e o Senhor está pronto para restaurar. Né? E isso aconteceu com Pedro para um exemplo, para um ensino precioso para as nossas vidas. Só o que não pode é ocultar. Pecado deva ser confessado diante de Deus e diante, ainda que custe uma humilhação muito grande para tal pessoa, mas Deus vai o engrandecer. Mediante uma humilhação, aparentemente, aquela pessoa vai engrandecer e outros vão ver este exemplo para a glória de Deus. Porque para Pedro não foi fácil aqueles momentos ali. Não foi momento fácil para ele não, porque ele estava acostumado sempre estar na frente, né, ajudando o povo, e ele continuou sempre aquele homem da frente. Tanto é que teve um momento que ele foi repreendido até por Paulo, né? E em outra ocasião. Mas muito bem colocado o que o irmão fez agora. Pois bem, um outro sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que os anjos estão junto ali para o ajudar. Lucas capítulo 22. Lembra do jardim de Getsêmani? O que aconteceu no jardim de Getsêmani? Vamos ler. Lucas 22. E o versículo 43. Vamos ler a partir do versículo 39 para nós ver o que aconteceu no Getsêmani. Do 39 a 46. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, este momento do Getsêmani foi um momento em que o Senhor entrou em agonia, um sofrimento antecipado à cruz, porque ele sabia que quando ele estivesse pregado ali na cruz, ele ia ser desprezado pelo Pai. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se for possível, passa de mim este sofrimento. E qual é o sofrimento maior que ele passou? Muitas vezes pensamos no sofrimento físico, que não foi fácil. Mas o sofrimento que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, ou este sofrimento, é o momento em que Deus virou o rosto para não contemplar o Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Porque ali, naquele momento, ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado em madeiro.
e o Senhor estava pendurado no madeiro. Por minha causa e por sua causa. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser bem-aventurados, para que nós pudéssemos ser felizes, não só aqui, mas eternamente, poder desfrutar da companhia dele, de contemplar o rosto dele, habitar no futuro num corpo semelhante ao corpo dele. Foi para isso que ele sofreu. Ele foi desprezado pelo Pai, e esse sofrimento do jardim de Getsêmani foi uma antecipação que ele sofreu em nosso lugar. Mas ali ele teve o consolo, como nós lemos no versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E somente o conforto celestial, somente um conforto especial é que pode confortar um coração, assim como confortou o Senhor conforta também os nossos corações nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós possamos passar, nós temos o conforto do Senhor. Eu quero rapidamente só olhar para os 2 pontinhos para nós fechar lá no túmulo. Agora vamos olhar para Mateus 28:2. Não podemos deixar de olhar para esse momento que o anjo também aparece quando o Senhor Jesus Cristo é colocado no túmulo. Mateus 28, versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Por que o anjo veio para tirar a pedra? O Senhor podia, num sopro, com seu poder, só dar uma ordem para aquela pedra sair e ele sair do túmulo. Ou ele podia sair do túmulo sem mexer com aquela pedra, como ele apareceu no quarto fechado. Qual a lição que nós tiramos aqui? Que o anjo removeu aquela pedra. Precisou remover aquela pedra. Porque os discípulos tinham que ver. Os discípulos tinham que entrar lá dentro e ver o fato que o corpo do Senhor não estava mais lá. E nós olhamos nesse contexto aqui, nós vemos que Maria Madalena e outra Maria, segundo os estudiosos, Marco parece que fala que a Maria, mãe de Tiago, o menor, ela estava presente ali. Essas irmãs acompanharam desde a Galileia e agora elas estavam presentes para fazer um sepultamento digno naquele corpo. Mas elas tiveram uma surpresa agradável de que aquele corpo não estava mais ali. E aqui nós vemos o trabalho do anjo, descendo e removendo a pedra, favorecendo assim uma visita, um olhar, um testemunho daqueles anjos, daquele lugar vazio que onde o Senhor fora colocado na sexta-feira. E por último, versículo 6. Nós lemos o versículo 2, mas temos o versículo 6 também. Esta aqui é o desfecho glorioso, que ele não está aqui, mas ressuscitou. Só a parte A do versículo. Também foi o anjo que disse para Maria, para as irmãs, ele não está aqui, mas ressuscitou. Que algo precioso, nós vemos no versículo, a partir do versículo 5, o diálogo do anjo com as irmãs, confortando o coração daquelas irmãs, que o corpo do Senhor não estava mais no túmulo. Aquele corpo não estava mais morto. Aquele corpo havia voltado à vida. E eu gosto muito de pensar
naquele corpo glorioso, naquele corpo glorificado, que nós também um dia vamos estar junto do nosso Salvador, num corpo semelhante ao corpo que ele possui. Que Deus assim nos abençoe e aplique nos nossos corações esse conforto, sabedores de que nós não estamos livres de provações, mas o futuro nosso é glorioso junto com o nosso Salvador. Amém.